Sem dúvida é um desafio que todas as empresas passam hoje em dia, sejam pequenas, médias ou grandes empresas, empresas do varejo, indústrias, é como ser competitivo e ainda assim ter uma boa margem de lucro, né? Uma boa margem de rentabilidade. Quando nós pegamos o varejo, por exemplo, às vezes nós vemos aí redes que vendem bilhões por ano, mas a margem final, né, o lucro líquido é muito baixo. Por isso, cada vez mais importante investir num processo, uma metodologia e num sistema de price. Porque a briga hoje são por centavos, né? Não dá mais para errar. E como conseguir alavancar margem, alavancar mais do que margem, né? Lucratividade, rentabilidade, num cenário cada vez mais competitivo, onde o cliente cada vez mais conhece preço, pesquisa preço e procura a melhor oferta para efetuar a sua compra. Então, é por isso que a Price Match tem focado, é a nossa especialidade, ajudar clientes, seja do varejo, seja indústrias, até mesmo distribuidores, a como gerenciar os preços de uma forma mais racional, mais efetiva, usando soluções tecnológicas que podem dar maior produtividade na tomada de decisão e obter assim os resultados de rentabilidade, de margem que a empresa precisa no final de cada mês. Quando nós pegamos o varejo, por exemplo, aumentar a margem de lucro do varejo é sem dúvida desafiador, né? Às vezes parece fácil, né? Meio ponto de margem, um ponto de margem, mas não é fácil. E ao mesmo tempo nós sabemos que elevar a margem, por exemplo, em meio ponto, um ponto percentual, é muito dinheiro para o varejo. Agora, como fazer isso sem perder vendas, sem perder clientes? Esse é o grande desafio do varejo. Por isso que o uso de tecnologia, o uso de processo, análise de mercado, de concorrência, é cada vez mais fundamental. Às vezes um erro que muitos varejistas cometem é investir cada vez mais em promoções no momento em que talvez a venda não esteja acontecendo da forma como ele imagina. Talvez aquele mês ou aquele trimestre onde ele não está conseguindo cumprir os objetivos orçamentários de venda, talvez a decisão que seja tomada no primeiro momento é fazer cada vez mais e mais e mais promoções. Mas a experiência tem mostrado que apenas investir em promoções sem um bom racional por trás, sem uma boa escolha de produtos e principalmente sem uma boa negociação, pode cada vez mais prejudicar o negócio, deteriorando margem e fazendo com que o varejista passe cada vez mais dificuldades para cumprir os seus objetivos orçamentários. Por exemplo, se queremos fidelizar clientes nas lojas do varejo, esse cliente precisa ter uma boa experiência de compra, né? Ele, por exemplo, entra na loja para comprar produtos para o café da manhã. É natural que ele precise achar a marca de café que ele gosta, que ele precise achar o pão de forma que ele gosta, talvez aquele bolo, aquele cookie, aquele produto, ou o próprio pão francês, né? Porque há muitos clientes que ainda visitam as lojas para buscar o pãozinho lá de cada dia. Então, a experiência, a jornada do cliente dentro da loja, ela é muito importante. É importante que o varejista se preocupe com isso e se preocupe em ter o sortimento, em ter o atendimento, em oferecer uma experiência agradável e que a precificação seja correta, né? Não estamos falando de ser o mais barato de mercado em tudo. Não é isso, price, né? Precificação, diferente do que muitos ainda pensam e ainda fazem, não é ir lá pesquisar o concorrente e baixar todos os preços. E assim eu vou garantir a fidelidade do meu cliente. Não é isso. Uma precificação equilibrada, uma precificação justa. É possível, sim, que você encontre um bom mix de margem para agradar o cliente e ao mesmo tempo trazer a rentabilidade que a sua empresa precisa. Por exemplo, imagine que você tenha como objetivo fidelizar um cliente de classe social maior, um cliente AB. O que você deveria ter na sua loja? Você deveria ter categorias que fazem sentido, que vão agradar esse consumidor. Por exemplo, uma boa categoria de vinhos, uma boa categoria de azeites, uma boa categoria de carnes, de hortifruti e assim por diante. Esse cliente, por exemplo, deveria entrar numa boa adega climatizada, encontrar os vinhos de diferentes países, diferentes fontes de origem, uvas, né? E que tenha aquele produto que ele realmente procura, um preço justo, em que ele possa sair satisfeito, saber que encontrou o produto que ele busca. Isso vai trazer maior valor agregado para o seu negócio, né? Aumentar o seu ticket médio e sair daquela briga, daquela vala comum de disputa de preço em commodities. É lógico que esse cliente, mesmo cliente de um poder social maior, ele também vai comprar o commodities, ele também vai olhar o preço do commodities e essa precificação precisa ser justa. Mas aqui eu estou trazendo uma proposta de que você tenha assim, categorias que vão agregar valor para esse cliente, que vão fidelizar esse cliente e que você possa mostrar um diferencial. Isso vai funcionar em qualquer
classe social. Se você trabalha para um público, por exemplo, de classe social menor, você tem que eleger as categorias que são essenciais, fundamentais para os hábitos de consumo desse público e ter uma precificação justa, coerente, competitiva, ao mesmo tempo que preserve a sua margem, né? Ter o bom equilíbrio entre a venda do que nós chamamos de produtos numa situação de preço normal, regular, e produtos em oferta. Ao definir uma oferta, podemos, por exemplo, colocar todos os itens da categoria, de uma categoria nervosa, de commodities, ou aquela repetição contínua do mesmo item, deteriorando a sua margem. É preciso haver um trabalho inteligente, um bom equilíbrio de mix de produto, de mix de margem, uma precificação apoiada por um processo, por um sistema, como o Prix da Price Match, para que você consiga atingir esse equilíbrio, né? De um lado, agradar o meu cliente, ter uma boa competitividade, gerar uma boa imagem de preço, e do outro, conseguir equalizar os meus objetivos financeiros, principalmente de margens que eu preciso entregar nesses produtos.